Ontem nós mostramos aqui no SBT Comunidade o delegado responsável por este caso aqui, falando com a imprensa da expectativa dele que a prisão em flagrante do motorista que está nesta imagem aqui, dirigindo um veículo bêbado e que vai bater em um gari, fosse convertida em prisão preventiva. Solta a imagem aqui para você que não está acompanhando o caso. Esse aqui é um flagrante que vem de Jaciara, município que fica a menos de 200 quilômetros aqui de Cuiabá. O motorista deste Celta, segura essa imagem para mim. O motorista deste Celta estava completamente embriagado. Ele não conseguia sair do veículo. Ele tentou conversar com a equipe do SBT na cidade, não conseguia falar de tão bêbado que estava. Ele bateu no gari que está aqui, ó. Ele prensou o gari. Ele prensou o gari entre o carro dele e o caminhão. A perna do gari foi arrancada na hora. E ontem nós mostramos a entrevista com o delegado aqui, ele disse, ó, eu estou na expectativa que a prisão em flagrante seja convertida em preventiva. Eu estou aqui com a decisão da audiência de custódia. E faço questão de destacar ela para você, para que nós dois aqui possamos refletir. Ontem eu fiz uma crítica dura à nossa classe política aqui. E fui criticado por ter cobrado os nossos deputados e senadores. Agora eu quero explicar para você o que aconteceu. Fecha aqui. Nome da juíza. Marina Carlos França. Marina Carlos França. Esta é a juíza que esteve à frente da audiência de custódia, pode voltar para 3, do motorista que estava neste Celta, embriagado e que bateu, atropelou, prensou um gari entre o carro dele e o caminhão da coleta de lixo, arrancando na hora uma das pernas desse trabalhador, que segue internado. Ele foi preso em flagrante, completamente bêbado. E a juíza, na audiência de custódia, determinou que ele voltasse para casa. Trindade, por que você fez questão de mostrar o nome da juíza? Porque a decisão é dela. A decisão é dela. E ela não está errada. A doutora Marina Carlos França, que assina a decisão da audiência de custódia, ela seguiu, e eu li toda a decisão, o que diz o artigo 313 do Código de Processo Penal. E o artigo 313 do Código de Processo Penal prevê que não deve ser convertida a prisão em flagrante para a preventiva em casos onde, se condenado, o suspeito que se tornará réu tenha uma pena inferior a 4 anos, na máxima. Explica melhor, Trindade. Esse motorista, se ele for condenado no fim do processo judicial, a pena máxima aplicada a ele é menor do que 4 anos. E o artigo 313 do Código de Processo Penal prevê que quando a pena é inferior, não deve ser convertida em prisão preventiva e ele deve ser solto. Por isso a juíza soltou. Por isso a juíza soltou. Agora, o que eu quero perguntar para a senhora: quem tem o poder de revisar o Código de Processo Penal? Quem tem nas mãos a autoridade para revisar o Código de Processo Penal, se não os nossos representantes no Congresso? O problema é que esse mandado, ou melhor, este mandato, está repleto de influências, ocupando as cadeiras de legisladores, que pegam flagrantes como este, que mexem com a vida das pessoas, pegam o celular, selfie, indignação, revolta, Brasil está... Mas na prática não apresentam um projeto de reforma do artigo 313.
tendo o poder nas mãos para isso. E não estou individualizando a conduta de nenhum dos deputados. Quando eu for aqui criticar um deputado ou um senador de forma individualizada, eu dou um nome e sobrenome, como já fiz várias vezes. Eu estou criticando agora aqui a conduta de forma coletiva. E não só de Mato Grosso, do Brasil inteiro, não só da direita, da esquerda também, do centrão, então nem se fale. A gente precisa refletir como sociedade, cobrar quem precisa ser cobrado. Tem gente criticando a juíza, a doutora Marina. Juiz não faz lei, meu amigo. Juiz cumpre a lei. O artigo 303 do Código de Processo Penal prevê: se a pena máxima for inferior a 4 anos, ele não deve ser preso, porque se condenado, a prisão será revertida em outro tipo de punibilidade. Então, o que a juíza poderia fazer na audiência de custódia? Liberá-lo, para guardar o restante da investigação, denúncia e provável processo. A juíza determinou algumas medidas: não pode se ausentar da cidade, tem que se apresentar em juízo, não pode mudar de residência, não pode se envolver em outro crime. Mas eu tenho outra pergunta para fazer para você. É justo com o trabalhador, enche a tela e solta a imagem, que saiu de casa cedo, que deixou o filho, que deixou a esposa para trabalhar no sol, no calor intenso de Mato Grosso, e foi atingido por um motorista bêbado? A perna dele aí foi arrancada. Ele não percebeu, tentou se levantar. O motorista não conseguiu sair do carro para prestar socorro porque estava embriagado, bêbado. E aí veio na entrevista com a desculpa de que estava arrependido, não bateu na porta da família para ajudar, para perguntar se estão precisando de um medicamento, de um exame. Que arrependimento é esse? É isso que eu quero convidar você que me acompanha há tanto tempo a refletir. Primeiro, a nossa conduta como sociedade. A gente tem que parar com essa história de beber e dirigir. E a gente tem que cobrar quem deve ser cobrado. Eu estou acompanhando as redes sociais, a coitada da juíza apanhando para tudo quanto é lado. E aqueles que têm o poder de mudar a história, às vezes até instigando a população contra a juíza. Espera aí, meu amigo, você está lá representando o povo. Ah, mas eu não tenho poder, Trindade, são muitas as negociações de bancadas para aprovar essa reforma. Levanta o debate, amigo. Levanta o debate. A população está cansada de acompanhar casos graves como este. E os suspeitos em casa acompanhando a repercussão. Chegou a hora de dar um basta. O Brasil andou na contramão nos últimos anos com a legislação de trânsito, e quem fala isso não sou eu trouxe aqui o Dr. Christian Cabral, que falou. E faz um trabalho excepcional da Delegacia de Delitos de Trânsito. Tá na hora de parar de jogar pra galera e trabalhar de fato e verdade. Os salários caem na conta dos nossos representantes todos os meses. E já vou antecipar a denúncia de segunda-feira. Pode tirar o vídeo. Coloca o plantão. E segunda-feira aqui no SBT Comunidade, você vai ver os valores pagos pelos deputados em aluguéis de carros. E vai entender também que um mesmo modelo, a diferença de contrato chega a 30%. É isso mesmo. Um mesmo modelo de carro alugado por deputados diferentes. A diferença de valores no mês chega a 30%. 30%. Ah, mas o aluguel em Brasília e em Cuiabá. Não, na mesma cidade. Na mesma cidade. Ah, tem indício de crime aí? Não. Mas tem indício de responsabilidade com o dinheiro público.
Porque se o dinheiro não é da pessoa, é do povo, a gente tem que buscar o mais barato para alugar. E não estou nem falando de pegar um modelo mais barato. O mesmo modelo de carro, a diferença entre um contrato e outro chega a 30% no valor. A gente vai trazer o ranking, as notas fiscais, os contratos e as explicações.